Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Helena Hitzel. Em parceria com a Fisiwork, a gente construiu um curso para vocês sobre pré e pós-operatório de artroplastia de quadril. E eu vou apresentar então um pouquinho como é que vai funcionar esse curso. O curso é dividido em 4 módulos, tá? Então o objetivo maior do curso é apresentar para vocês os tipos de cirurgia, tá? Os tipos de prótese, os tipos de incisão e o quanto os tipos de cirurgia vão influenciar no pós-cirúrgico e na reabilitação desses pacientes. Então eu vou explicar para vocês bem como vai funcionar. O módulo 1, a gente vai tratar então a introdução sobre a artroplastia de quadril, falando um pouquinho sobre essas questões introdutórias, históricas e o que a gente tem mais atual sobre a cirurgia. No módulo 2, a gente vai falar sobre questões anatômicas e biomecânicas da articulação e o que muda em cada cirurgia, bem como a gente vai falar um pouquinho como que os tecidos que estão envolvidos nessa cirurgia se comportam na cicatrização e quais os cuidados também que a gente tem que ter no pós-cirúrgico. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre avaliação pré e pós-cirúrgica, quais são as fases dessa avaliação e reabilitação e quais são os testes que a gente deve realizar com esse paciente, tanto antes da cirurgia como depois. Já no módulo 4, a gente vai falar um pouquinho sobre as evidências científicas, vou trazer alguns casos clínicos para a gente discutir e mostrar os resultados para vocês e também sobre os exames complementares. E no final, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias que a gente pode utilizar também com esses pacientes. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, então, tá? Falar um pouquinho sobre as minhas experiências e a minha formação, assim, para vocês me conhecerem mais. Se vocês também quiserem, podem me seguir, tá? Então, eu me formei em fisioterapeuta em 2003 na Fevale e depois eu fui fazer um pós-graduação, que é a especialização em cinesiologia na URGS. Depois disso, também fiz a especialização em fisioterapia esportiva, sou especialista pela SONAF. Também fiz um pós em ortopedia e traumatologia, também fiz a prova de especialista do COFITO. E nesse período, enquanto eu estava fazendo os pós-graduações, que foi logo depois que eu me formei, eu trabalhava como fisioterapeuta hospitalar, principalmente nos pós-cirúrgicos de Hospital Geral de Novo Hamburgo, e atendia pacientes domiciliares em consultórios, principalmente na área do pós-cirúrgico. Depois disso, eu fiz o mestrado em Ciências do Movimento Humano na URGS, e os principais trabalhos que eu fiz e pesquisei nessa época foram relacionados a pré e pós-cirúrgico de prótese de joelho e quadril. Também trabalhei com ombro e tornozelo. Todos relacionados à avaliação biomecânica e cinesiológica, que eram feitos na URGS, na Escola de Educação Física, que na época não tinha ainda fisioterapia lá, com os pacientes do Hospital de Clínicas. Então a gente fazia avaliação biomecânica, né, os testes funcionais e a reabilitação desses pacientes, então foi uma experiência bem legal. Depois disso eu fiquei 4 anos dentro do Hospital de Clínicas, trabalhando só nos pré e pós-cirúrgicos, no ambulatório, né, que foi meu doutorado em medicina, em ciências cirúrgicas, então eu tive mais experiência nessa área. Durante meu doutorado eu também já dava aula na universidade, né? Eu já trabalhei em 4 universidades, trabalhei em 4 pós-graduações, já dou curso também há bastante tempo nessa área. E durante o doutorado, como eu sempre trabalhei com análise do movimento, principalmente voltado ao esporte e à reabilitação, eu fui então estudar 1 ano do meu doutorado fora, no Laboratório de Biomecânica de Eletromiografia do professor Merletti, onde eu me aprofundei nesse assunto para trazer essa tecnologia para cá, para a URGS, né? Então eu tive essa experiência fora, lá a gente trabalhou com esporte, com pós-cirúrgico e também a gente dava cursos na Europa de eletromiografia, que foi uma experiência que eu tive na Suíça também, que foi bem legal. Também nesse período, depois que eu voltei, continuei dando aula, eu já trabalhei em prefeituras, tanto na área do SUS como pacientes particulares, já coordenei serviço de fisioterapia. Fiz também minha formação em terapia manual do Salgado Filho, fiz a minha formação de reeducação postural do Felipe Suchá. Também eu fiz minha formação em Pilates na Fisiwork, inclusive. Já dei curso de Pilates e administrei essa disciplina também na faculdade. Sou expert em biomecânica, dinamometria e eletromiografia. E atualmente, então, eu estou trabalhando mais com os pacientes particulares em consultório, em 2 cidades.
e também dando cursos. E hoje a minha prática está muito voltada para pós-cirúrgico de quadril, principalmente prótese domiciliar e no consultório. Então, por esse motivo, eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência e passar algumas informações importantes sobre cirurgia de quadril. Sejam bem-vindos!